Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos textos mais importantes e, vamos ser sinceros, às vezes mais confusos da história da humanidade. Se você sempre quis entender melhor a Bíblia, mas não sabia por onde começar, fica aqui com a gente. Então, a Bíblia. Para muita gente, só de olhar para ela na estante já dá um certo receio, né? É um livro grosso, pesado, cheio de nomes e lugares que parecem de outro mundo. Às vezes, a sensação é que a gente tem uma herança valiosa nas mãos, mas ela está trancada num cofre e ninguém nos deu a senha. E aqui vem a primeira grande virada de chave para entender tudo isso. Pense assim, a Bíblia não é um livro só. Ela é, na verdade, uma biblioteca inteira, uma coleção de vários documentos escritos por dezenas de pessoas diferentes ao longo de mais de 1000 anos e em vários estilos. E toda biblioteca que se preze tem uma lista oficial do que faz parte do seu acervo, certo? Na Bíblia, essa lista se chama cânon. A palavra vem do grego e significa régua ou padrão de medida. O cânon é basicamente o conjunto de livros que as comunidades de fé, ao longo da história, reconheceram como inspirados e sagrados. E o mais curioso é que essa biblioteca tem, digamos, edições diferentes. Por exemplo, o Antigo Testamento que você encontra numa Bíblia protestante tem 39 livros, o que bate com o cânon hebraico. Já a Bíblia católica inclui esses 39 e mais 7 livros, conhecidos como deuterocanônicos. Eles já estavam numa tradução grega muito antiga e influente, a Septuaginta. Mas mesmo com toda essa diversidade, existe um fio condutor que costura essa biblioteca toda. Uma grande história. Vamos começar pela primeira parte, o Antigo Testamento, que é, no fundo, a história de uma promessa e de uma aliança entre Deus e um povo. Tudo começa no livro de Gênesis. A gente vê a criação do mundo, a humanidade, e depois que as coisas não saem como planejado, a história foca num cara chamado Abraão. Deus o chama para uma jornada maluca, sair da sua terra, Ur, e ir para um lugar desconhecido, Canaã, com a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. E essa promessa vai se desenrolando de pai para filho. A linhagem segue com Isaque, filho de Abraão, e depois com Jacó, seu neto. E os 12 filhos de Jacó, pois é, eles se tornam os patriarcas das 12 tribos de Israel. Só que a história dá uma guinada dramática. Por causa da fome, eles acabam indo para o Egito, e gerações depois, seus descendentes se tornam escravos por lá. O que vem a seguir é uma das maiores sagas de todos os tempos, o Êxodo. Lideradas por Moisés, o povo de Israel foge da escravidão no Egito. E olha, para você ter uma ideia da dimensão disso, estamos falando de talvez 2,5 milhões de pessoas. É gente para lotar mais de 30 maracanãs. É nessa jornada pelo deserto que eles recebem as leis de Deus, incluindo os 10 mandamentos. Depois de finalmente chegarem na Terra Prometida, Israel vira um reino. Ele vive seu auge com os reis Davi e Salomão, que constrói o famoso templo em Jerusalém. Mas, como em toda boa história, vem a crise. O reino se racha em dois. Israel ao norte, Judá ao sul. Com o tempo, os dois são invadidos por grandes impérios e o povo é levado para o exílio. E esse cenário de crise e esperança nos leva direto para a segunda grande parte da nossa biblioteca. Passaram-se séculos de ocupação estrangeira e o povo esperava ansiosamente por um Messias, um Salvador que os profetas haviam prometido. É nesse clima que um Novo Testamento começa. A ideia principal aqui vem de profecias como essa de Jeremias. Ele falava de uma nova aliança. A palavra grega para aliança é diatek, que também pode significar testamento. E é daí que vêm os nomes Antigo Testamento e Novo Testamento. Faz todo sentido, né? Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, os Evangelhos, apresentam esse cara, Jesus de Nazaré, como o Messias que cumpre essa promessa. Só que ele virou as expectativas de cabeça para baixo. Todo mundo esperava um rei guerreiro, que ia expulsar os romanos na força. Em vez disso, Jesus veio falando de um reino de amor, de perdão e de serviço. Depois da morte e ressurreição de Jesus, o livro de Atos conta como essa mensagem começou a se espalhar. É incrível. Seus seguidores, cheios de uma nova força que eles chamam de Espírito Santo, levam essa boa notícia de Jerusalém para o mundo todo. O movimento simplesmente explode
e forma as primeiras comunidades cristãs. E essa grande história que atravessa toda a biblioteca chega ao seu clímax no livro de Apocalipse. Apesar da fama de ser um livro assustador, ele é cheio de imagens simbólicas que falam, no fim das contas, sobre a vitória final do bem contra o mal. A promessa é de um novo céu e uma nova terra, um futuro de restauração total. Mas lembra que a gente falou que a Bíblia é uma biblioteca? Pois é, ela não é só essa grande história. Tem muitas outras prateleiras com gêneros literários totalmente diferentes. Vamos dar uma espiada em algumas delas? Tem uma seção inteira de poesia, por exemplo. O livro de Salmos era tipo o livro de hinos de Israel. São orações e canções que expressam todo tipo de sentimento humano que você possa imaginar. Alegria, tristeza, raiva, esperança, como nesse verso que quase todo mundo conhece. E aí você vira a página e dá de cara com outra coisa completamente diferente. A literatura de sabedoria, como o livro de Provérbios. O tom aqui é outro. São conselhos práticos, diretos e, às vezes, com um senso de humor bem afiado sobre o dia a dia e como viver uma vida sábia. E não para por aí. A biblioteca tem cartas enviadas para as primeiras igrejas, tem códigos de lei super detalhados, tem uma canção de amor super intensa que é o Cântico dos Cânticos, e tem os livros dos profetas, que ao mesmo tempo que alertavam o povo, também traziam uma mensagem poderosa de esperança. Ok, depois desse tour para essa biblioteca gigantesca, a grande pergunta é: e daí? O que tudo isso tem a ver com a gente hoje, no século XXI? Como é que a gente pode começar a nossa própria jornada por esses textos? E esse é o ponto. Para milhões de pessoas, a Bíblia não é uma peça de museu. Ela é vista como uma palavra viva, uma ferramenta útil para se autoconhecer, para encontrar conforto, sabedoria e direção para a vida. Se envolver com esses textos pode, de fato, transformar. Pode trazer luz onde tem dúvida, pode mostrar um caminho de perdão para curar feridas, pode trazer clareza no meio da confusão, e pode até ajudar a gente a separar o que é essencial na fé daquilo que é só tradição humana. Então, a gente encerra esse nosso guia rápido com uma pergunta que é só para você. Agora que você talvez veja a Bíblia não como um único livro intimidador, mas como uma biblioteca fascinante e diversa, talvez esse seja um convite para começar a sua própria exploração. E aí, como é que está a sua jornada? Obrigada pela companhia e até a próxima.